dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar escutando esta mensagem, mas creio que ela vai servir para acrescentar algo na sua vida, em especial sobre Jesus. É sobre isso que se trata essa série que eu vou estar falando durante vários episódios deste podcast a respeito das características de Jesus. Eu pretendo apresentar Jesus a você, que ele se encaixe naquilo que está faltando na sua vida, porque ele é mais que o suficiente. Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, ele é a vida, e para nós vivermos, nós precisamos de Jesus. E o primeiro quadro é o Consolador. Jesus como Consolador das nossas vidas. E antes de estarmos entrando nesse assunto, eu gostaria de agradecer por você estar escutando e dizer primeiro sobre a questão da palavra consolação. Consolação, ele é um alívio diante de uma aflição, diante de uma dor. E nós temos que parar para pensar sobre isso. A aflição, ela é real. Quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos só de nós existirmos, nós estamos sujeitos a muitas aflições. E Jesus, ele nunca nega isso. Ele diz sim que nós vamos passar por aflições. Só que ele venceu. Ele é o nosso exemplo. E como ele venceu, isso nos traz uma notícia boa de que nós também seremos vencedores se estivermos com ele. Então sabemos que a dor é uma coisa real, mas Paulo ele também vai dizer que não tem como você comparar a sua aflição que você vai passar aqui na terra com a eternidade. Sabe, a gente não consegue colocar numa balança todas as nossas lutas do dia a dia, nossos leões que nós matamos por dia, nossas trajetórias que nós temos que cruzar. Não tem como comparar isso, todo esse peso que nós carregamos no terreno, porque isso é passageiro, com a eternidade, com algo que é para sempre, com a glória que nós vamos passar, com os projetos de Deus, com as promessas dele para a nossa vida. Não há comparação. E muitas das vezes faz parte do processo a gente passar por isso, para nosso amadurecimento. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre que a dor é real, que a aflição é real. E talvez você pode estar passando por isso, mas Jesus, ele é o consolador. Ele é o consolador profeticamente, quando nós vemos Israel passando por provas, sabe? Israel foi um povo que negligenciou Jesus, negligenciou os planos do Senhor, porque ele se tornou uma nação idólatra. E Deus, ele, ele permite que os babilônicos tomem posse deles. Deus, ele permite grandes tragédias acontecerem para que eles voltassem a Deus, para que eles se voltassem ao plano original que Deus tinha para a vida deles. E Deus, ele prometeu enviar o Consolador, que é Jesus. Ele prometeu que toda nação seria abençoada. E nós somos abençoados através de Jesus. E Jesus, ele partiu. E antes de partir, ele disse para os discípulos que ele deixaria um novo consolador, que é o Espírito Santo. E aí que está. Nós vemos por onde Jesus passava, havia cura, havia milagre, havia restauração de vida, havia restauração na visão, sabe, milagres físicos imediatos que aconteciam. E isso trazia consolação individual para as pessoas, tanto, tanto na nação, que nós agora temos o Salvador, que agora nós temos o livre acesso ao Pai, o livre acesso para o perdão dos nossos pecados, mediante o arrependimento, e também agora nós temos a vida eterna, que é a grande aflição da humanidade, é a morte. E agora ele é o nosso consolador, ele nos permite ter a vida eterna. Ele reservou ela para a gente, aqueles que perseverarem. E o interessante também é, então, por onde Jesus passava, havia milagre, havia consolação. E da mesma forma, nos dias de hoje, deve ser assim na nossa vida.
porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o novo Consolador. E é isso que ele quer. Ele quer operar através da sua vida, através do seu coração. Se você tem um coração aberto a ele, você vai contemplar os mesmos milagres, porque é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Ele habita em nosso coração. Isso é tremendo, porque quando você estiver passando por um momento de dor, você sabe que o Consolador está presente. A Bíblia diz que ele é Emanuel, significa Deus conosco. Então ele não vai te deixar. Você não está isento das dores, você não está isento das aflições, mas ele está presente. Ele é o Consolador. Então, nesse momento, sensibilize o seu coração, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Às vezes ele pode enviar pessoas queridas para falar com você nesse momento. Às vezes ele pode usar a própria palavra de Deus. Quantas vezes eu já passei por algum momento e quando eu estava na minha leitura diária da palavra do Senhor, aquela palavra em específico tratou exatamente o que eu estava passando. Ou nos louvores, às vezes você pode estar escutando um louvor e de repente ser exatamente aquilo que você está passando. Não sei como o Senhor vai falar com você, mas saiba que Ele vai falar, porque Ele é o Consolador. Ele se sensibiliza pela sua dor e Ele traz refrigério, Ele traz o alívio mediante a essa dor.